Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo nesse canal. Para quem não sabe, meu nome é Elisiane Lopes, eu sou terapeuta capilar e cabeleireira. E hoje nesse vídeo eu vim falar, sobre a escova secadora, a escova modeladora, né? Quais são as diferenças, qual o melhor jeito de usar, se você gosta de usar, né? Como eu estou na fase agora de não fazer alisamento, e só modelar o meu cabelo mesmo, seja com a escova secadora, ou com a chapinha, ou somente com o secador, mas de forma que não prejudique o cabelo, né? E pela praticidade também, né? Que as escovas secadoras ou modeladoras nos traz no dia a dia, já que tem algumas pessoas que não têm aí tanta habilidade de fazer escova em casa, né? Escova sozinha, com o secador e escova. Então eu vim falar, né, a minha experiência com esse tipo de ferramenta, né? Quente para modelar os cabelos, tá? Dando a minha visão de profissional e de experiência realmente usando ela, tá? Eu comprei agora essa daqui, essa escova modeladora e secadora também. Ela é dessa marca aqui, tá? Ó, se vocês puderem ler aí, né? Não sei como é que dá pra ler, mas é da marca Remington. Remington Good Dust Hairstyle. Algo assim, né? Eu vou botar aí na tela o nome, tá? Pra vocês lerem direitinho. Mas eu comprei ela, foi muito baratinha, tá? Pra quem não sabe, eu moro aqui na França. Então, essas coisas assim, a gente encontra muito fácil em supermercados, né? Que vende de tudo, assim, com um preço muito bacana. Claro que por ser um preço baixo, né? Eu comprei ela, foi 13 euros, né? Mas eu já sabia que nesse preço a potência dela poderia não ser tão grande assim como uma melhor, né? Como um preço mais elevado, de uma marca aí. Essa marca aqui ela é bem renomada, tá? Ela é de qualidade. Por isso que eu comprei ela. Mas como o preço era menos, né? E tava ali no supermercado, eu achei que ela não ia ter uma potência tão grande, né? Secar tão grande. Mas eu, de fato, eu não busquei ela pra secar o meu cabelo, porque eu seco com secador. Eu busquei somente pra me ajudar a modelar, né, o meu cabelo, ficar mais alinhado no dia a dia, tá? Depois que eu lavo o meu cabelo, que eu tô buscando isso, né? Já que eu não tô fazendo alisamento, eu tô buscando ficar o cabelo bonito, tá, gente? Não ficar um cabelo feio. E aí, e de forma prática, né, no dia a dia. E aí eu vi ela, né, e comprei, tá? Mas não buscando essa qualidade toda. E uma dica que eu dou pra vocês, que se vocês modelam em casa, sozinha, não tem tanta habilidade, ou mesmo que tenha habilidade, mas que não é um profissional, que sabe manusear melhor a ferramenta de secagem, né? Se for um secador, por exemplo, um secador ou uma prancha profissional, ter a habilidade de como usar a temperatura, né, para diferentes tipos de cabelo. Porque as ferramentas profissionais, gente, ela é boa, mas ela esquenta demais, tá? E se você usar assim, não tem um conhecimento sobre cabelo, não tem um conhecimento sobre a ferramenta ali, aí você vai botar uma temperatura muito alta no cabelo para ele alisar mais, e usando de forma errada, não protegendo esse cabelo vem a ficar muito danificado. Por isso que eu indico sempre para quem quer uma secagem no dia a dia, né? Após lavar, se você lava o seu cabelo a cada 3 dias ou a cada 2 dias, né? Durante a semana e quer ele mais bonitinho, eu indico sempre umas ferramentas que não seja profissional, porque essas ferramentas, ela tem um calor, mas ela não é um calor muito excessivo, é o calor suficiente para poder alisar o teu cabelo, né? A não ser que o teu cabelo seja muito afro, né, muito crespo, e aí você precise realmente de uma ferramenta que alise mais, né, que seja um pouco mais quente, melhor, que não seja nem tanto profissional, mas que tenha uma qualidade, né, gente, aí como Dyson, né, Dyson, eu acho que ela tem uma potência maior. Eu já usei ela, de uma amiga eu não tenho, porque é cara, e eu gostaria de experimentar pra mim comprar, né, experimentar e comprar depois. Assim, eu usei lá da minha amiga, não achei tantas grandes coisas assim, né? E realmente eu queria ter comprado uma dessa que tem esse bico aqui, né? Essa escova aqui, para realmente me ajudar a modelar. E que não tivesse realmente uma temperatura tão alta assim como eu tenho aqui, né? Das minhas pranchas, secadores profissionais,
para que não danificasse o meu cabelo, tá? Porque eu quero estar usando mais vezes na semana. Tô lavando meu cabelo aí a cada 2 dias, 3 dias, e cada vez que eu lavo, eu uso essa ferramenta. É a segunda vez que eu uso, meu cabelo ele tá modelado com essa ferramenta. Já saiu bastante a modelagem, porque eu dormi sem touca de cetim, né? Dormi no travesseiro, então vai saindo. Mas quando eu faço, fica muito lindo. Depois eu pretendo fazer um vídeo mostrando pra vocês como eu uso, tá? Usando ela. Mas eu tô gostando bastante, bastante mesmo. Eu já tive aquelas escovas secadoras, que é meio grandona, assim, sabe? Que ela seca e ela alisa. Mas eu não gostei muito dela, não gostei porque, sei lá, eu achei que ela danificou um pouco também o meu cabelo, já vou falar disso. E né, nem é porque não danifique, mas eu não achei que ela deixa um efeito de escova bonita, sabe? Escova saindo, deixar aquele efeito mais chapado. E eu não gostei muito que ela não pega, sabe, assim, o cabelo. Ela alisava, ela esquentava bem. Mas eu não me adaptei com ela, tá? Eu não gostei muito, e aí acabei vendendo ela, certo? E aí agora na França eu tava querendo uma dessa daqui, né? Que ela modela, e essa daqui ela modela e seca, tá? Só que, vamos lá, agora para os pontos negativos e positivos, tá? E de como você deve de usar essas ferramentas, tá? Tem a diferença da escova secadora para a escova modeladora. No caso, essa daqui, ela é uma escova mais modeladora e seca também, seca porque ela sai ar, certo? Quando ela sai um ar quente, ela seca. Quando ela não sai ar quente, ela mais modela, né? Ou alisa, modela tanto pro liso ou quanto pro um cacho, uma onda que você queira, uma pontinha pra fora, do que seca. E essas escovas secadoras, tanto como essa aqui, né? Olha como ela é linda, gente. O design dela, ela é perfeita, né? Eu achei muito bonitinha. E aí, quando ela seca o cabelo, quando ela é o objetivo de secar, né? Tem que ter cuidado, porque se você usa num cabelo muito úmido, né? Por exemplo, uma pessoa que tem cabelo mais crespo, mais cacheado, mais frisado, mais seco, de difícil de alisar, você realmente vai ter que usar um cabelo mais úmido, né? Não encharcado de água, mas mais úmido, porque a água, junto com o calor, ajuda a definir a forma do cabelo, no caso aí o liso, né? E aí, se você usa um cabelo muito úmido numa escova secadora, porque assim, tem a diferença, né? Um secador, você secar o seu cabelo com secador, porque você vai secar de forma longe, de preferência não encostando no cabelo, né? Se aproximar, tipo, não encostar, aproxima, mas não encosta, né? Então, uma distância ali do seu cabelo pro secador, né? Então, prejudica menos. E quando você seca o seu cabelo com uma escova secadora, a lâmina, né, dela, a cerâmica dela vai esquentar, né, e vai ter contato direto com o seu cabelo. É tipo a prancha. A prancha, ela tem um contato direto com o cabelo, então ela danifica ali mais, certo? Dependendo também do jeito que você usa, do jeito que você protege o seu cabelo, porque isso também interfere. Mas esses equipamentos, ele tem contato direto com o cabelo. Aí teu cabelo tá úmido, né? Bastante úmido para alisar. Junto com a ferramenta de calor, né? Ali bem quente que você bota. E tendo contato direto, e se você usa frequentemente, isso vai danificando o seu cabelo, tá? Então a minha dica é para você usar tanto a escova secadora que você tem, quanto a escova modeladora, é que realmente você tenha que tirar bastante umidade do cabelo com o secador, porque você consegue ter uma distância, tá? E depois você vindo dando uma polida no cabelo, né, com a escova secadora que você tem, já que você não tem uma habilidade aí de fazer com a escova como um cabeleireiro normal. Se você tiver, que bom. Eu tenho essa habilidade, mas realmente eu queria algo mais prático, né? E aí, por isso que eu comprei essa aqui, tá? Mesmo sabendo, tá? Fazer a escova com secador normal, em mim mesmo, tá? Então, assim, tem essa diferença de você ter uma escova secadora, né? E escovar o seu cabelo, secar o seu cabelo com muito úmido nessa escova, porque ela vai ter um contato direto com o seu cabelo ali e vai prejudicar mais. Além do calor excessivo e do contato direto, você vai ter que tracionar os fios, né? Fazendo realmente a escova.
Quando o fio fica molhado, ele fica mais fragilizado, ele fica mais elástico, né? Uma elasticidade, porque a gente desfaz algumas ligações de hidrogênio ali do cabelo. E esse fio, ele vai ficar elástico justamente para quando ele secar, ele ter uma nova forma, seja cacheado, ondulado ou liso, né? Quando você passa uma escova ali, secadora, né? E aí você tracionando de forma errada também, de forma, né, ali tracionando esses fios, mesmo que se não for de forma errada, mas você vai ter que tracionar, também vai estar prejudicando. Então, por isso que eu indico sempre, seca o teu cabelo antes com o secador total, se o teu cabelo for liso já, né, tiver só algumas ondulações, ou se for um cabelo fácil realmente de alisar, como o meu cabelo, ele é um cabelo ondulado, grosso, e tende a ser muito ressecado e frisado. Mas eu secando somente com o secador, ele já fica no formato liso, porém, assim, um liso mais com volume, né, assim, mas ele fica mais liso e é fácil de alisar o meu cabelo, mesmo que ele tenha essas características aí de cabelo mais grosso, seco, né, com frizz. E aí eu venho somente com essa escova aqui, passando no máximo 2 ou 3 vezes, né, porque eu também não preciso de grandes modelação, porque o meu cabelo, ele é cortado em camada. Quando ele é cortado em camada, ele fica mais modeladinho, tá? Fica melhor e ele segura bem a modelagem, tá? Então, eu modelo passando de 2 a 3 vezes ali, né? Naquela mecha no máximo. E eu coloco. E ele tem essa temperatura, ó. Essa daqui tem uma temperatura. Duas temperaturas, tá? Porque o 0 aqui é a temperatura fria, tá? Ele também tem uma tecnologia que baixa os freezes. Eu gostei muito desse aqui. Se você quiser comprar, investir, se você mora aqui na Europa, vê isso aqui nos supermercados, como o Lidl, né? Que foi onde eu comprei, pode comprar, tá? Ele é maravilhoso. Eu gostei bastante para modelar o cabelo. Deixa um efeito mais soltinho no cabelo de escova mesmo, que é esse efeito que eu gosto. Às vezes eu passo a prancha, né? Eu comecei a passar a prancha mais frequente agora, faz pouco tempo, que eu não gostava de secar meu cabelo quando eu tava no Brasil. E aí, eu não gosto muito do efeito da prancha, porque é muito lambido, sabe? Eu gosto do efeito comportado, mas com movimento o cabelo. Por isso que eu não aliso mais o cabelo, porque o alisamento ele compacta, né? É igual a prancha, compacta ali o cabelo, deixando mais liso, né? Mas sem movimento. E aí, eu boto numa temperatura 1, né? Porque a temperatura 1, ela chega mais ou menos próxima aqui do 0, então ela é mais potente, tá? Pra poder ela alisar. Mesmo ela sendo potente, não é aquele calor que queima, né? Porque o calor que queima são aquelas ferramentas mais profissionais, que justamente isso que prejudica o cabelo se você usa frequentemente. Se você usa uma ferramenta de calor frequentemente, não precisa você investir numa ferramenta profissional para esquentar absurdamente, tá? Muito, muito. Precisa esquentar, mas um esquentamento controlado, tá? Que não queima sua mão. Pelo menos o meu secador, ele queima a minha mão. Realmente, porque ele é muito potente, ele é profissional para secar um cabelo mais rápido. Por que a gente profissional precisa de uma ferramenta mais quente, mais potente? Porque a gente demanda fazer um cabelo mais rápido, né? Do dia a dia para atender mais cliente. Então, secar um cabelo mais rápido, escovar um cabelo mais rápido ali, para que a gente possa atender mais cliente. Mas você em casa não precisa, tá? Principalmente se você usa frequentemente. Eu, sendo profissional, eu não uso no meu cabelo, eu não tô gostando de usar ferramentas profissionais para justamente não prejudicar o meu cabelo. Eu tenho um secador profissional, mas mais na frente eu pretendo usar, comprar uma marca boa, né? Ou dessa marca aqui, que eu gostei bastante, mesmo ela não sendo profissional, e que tem uma secagem boa também, que consiga secar o meu cabelo bem, tá? Não aquele secador morrendo também, sabe? Que não esquenta, que é muito frio, porque aí não vai secar teu cabelo. E principalmente porque eu tenho cabelo muito, né? Eu tenho muito cabelo. E aí, mas que não seja tanto profissional. E que tenha também um controle de temperatura uniforme. Eu não acho que o meu secador é da Lise, né? Ele, tanto a prancha quanto o secador é da Lise, e eu não acho que ele tem uma temperatura uniforme. Uma hora ele tá frio e aí depois ele esquenta demais, que realmente queima a mão da gente, queima a pele da gente e automaticamente queima o cabelo. Então, eu pretendo investir tanto para os meus clientes um secador profissional que ele tem um uniforme de temperatura, né? Que ele tem ali um equilíbrio para não danificar o cabelo das minhas clientes.
E eu pretendo comprar um secador que realmente tem uma tecnologia melhor, mas que não precisa ser tão profissional assim para secar o meu cabelo, tá? Que tem uma temperatura que seque, mas que não seja profissional, porque eu não preciso, né? E eu tô ali secando todos os dias, né? Todos os dias não, toda semana, e entre 2 ou 3 vezes na semana eu lavo meu cabelo. E aí eu preciso secar mais frequente, eu não preciso dessa temperatura absurda, né? Só uma temperatura que seque, né? Mas isso é a minha dica pra vocês. E sobre a proteção. Eu protejo sempre duas formas. Eu protejo com um leave-in, que protege o cabelo, né? Então, eu passo ali realmente mecha a mecha. Eu separo esse cabelo, né? E boto aqui, tá? Vou botando aqui nas mechinhas um pouquinho de produto. Não precisa ser exagerado também. Mas é preciso que você realmente passe esse produto uniforme. Não adianta, principalmente se você tem muito cabelo como eu, passar assim que não vai pegar em em todas as partes ali do fio. Claro que vai ter algumas partes que você vai distribuir bem, outras não, mas é necessário passar de mechas a mechas para você pegar o máximo de região do cabelo ali e proteger esse cabelo do calor, principalmente se você usa frequentemente essas ferramentas de calor, tá? Então escolha um bom leave-in que ele não pese tanto, seja um leave-in leve, porque você vai ter que passar mais quantidade. Eu tenho um leave-in aqui que ele é até bom, sabe? Ele é natural e tudo, mas ele é um pouco mais gorduroso. Para esse cabelo mais ressecado como o meu, se eu for definir ele com as minhas ondas naturais, ele fica legal. Ele ainda pesa um pouquinho no meu cabelo, por mais que ele seja seco. Mas se eu for secar com ferramenta, assim, com chapinha ou isso aqui, eu acho que ele fica pesado. Então, escolher um bom leave-in, né, que não seja tão pesado, tão gorduroso assim, mas um leave-in que tenha bons silicones na composição, para realmente facilitar o polimento do cabelo, né? E segurar essa escova por mais dias que você queira, mas que não pese tanto no seu cabelo, tá? Eu ainda tô na procura de um leave-in, eu ainda quero comprar um leave-in que é muito famoso aqui, da marca WOW, sei lá, W-O-W, não sei, vocês pesquisem, eu vou botar aqui o nome, eu não sei dizer. Mas tem na Europa aqui, só que ele é um pouco mais caro, ele tem vários silicones na composição que protege o cabelo desse calor e também facilita a escovação e ele dura mais a escovação no cabelo. Porque esse silicone faz uma barreira, né, contra a umidade. E aqui em um país úmido que chove sempre, se você não tiver um bom leave-in, né, e não fizer uma boa escova ali, uma boa passada, você não vai conseguir ter essa escova por muito tempo. Eu consigo, tá? Porque por mais que eu passe pouco, né, mas porque o meu cabelo já é mais fácil de alisar, mas um cabelo mais crespo, ele não, se você não passar um bom leave-in, não fizer uma técnica boa de passar a escova, ele não vai, segurar, né? Vai começar a frisar rápido demais. Então, os silicones, ele é o maior, como fala, ingredientes, vamos dizer assim, ativo, né? Ingredientes que vai proteger o seu cabelo do calor, tá? Silicones de qualidade, tá? O silicone, um blend de silicone vai ajudar o seu cabelo a proteger do calor, né? E normalmente, dentro desses produtos que protegem o cabelo do calor, são feitos à base de silicone mesmo, porque é eles que protegem o cabelo, tá? E aí eu faço o uso do creme, né? Da loção ali, do leave-in, que é pra proteger do calor, mecha a mecha. E aí eu seco com secador, total mesmo, raiz e tudo, porque ele tem que secar bem a raiz, porque aqui é frio, não pode dormir com o cabelo úmido. E aí normalmente a escova secadora não consegue pegar muito desde a raiz, né, e secar esse couro cabeludo de forma benéfica. Mas não é encostar o secador no couro cabeludo para queimar o couro cabeludo não, tá? Distância, sempre em movimento para ir secando e não queimando o couro cabeludo, tá? E aí, depois que eu seco tudo com o secador, eu venho com um óleo de proteção também. Esse óleo eu gosto muito. Ele, por mais que ele seja grossinho, no meu cabelo ele não pesa, porque o meu cabelo ele é mais seco, né? Mas ele não pesa. Mas escolha um óleo aí que se adapte ao toque que você gosta no seu cabelo, porque produto, gente, é muito você testar, tá? Vai comprando um óleozinho aí que você gosta, que tenha proteção térmica. Se o óleo for proteção térmica, não vai queimar no secador, não se preocupe. Além de hidratar e formar uma barreira no cabelo, né? Ele ajuda até a escova durar mais, porque com os silicones dele, ele vai ajudar a umidade não entrar nesse cabelo, tá?
e a não ficar seco também e a proteger mais. Então, você vai ter uma dupla proteção aí, tanto do creme termoativo quanto do óleo termoativado também, que a gente já existe vários no mercado aí bom, tipo tem da L'Oréal, que eu gosto bastante, né? O da L'Oréal ele já tende a pesar um pouco mais pra mim. Tem um que eu tô usando aqui na França que se chama Cosmia. Eu gostei dele, ele é cheirosinho, gosto bastante de produto que deixa meu cabelo cheiroso e ele não pesa no meu cabelo, né? Assim, mesmo usando uma quantidade maior, não pode exagerar porque ele é mais grosso, né? Mas se você gosta de um óleo mais fino, um óleo mais grosso, aí é por sua conta, tá? É o seu desejo. E aí vamos falar desse produto, né? Como eu disse pra vocês, eu gostei demais dele. Ele deixa um efeito que eu gosto, não aquele efeito lambido. Tá lambido aqui porque eu preciso lavar ele. Já vou lavar ele hoje, né? Tá mais oleoso. Mas ele deixa um efeito mais de escova mesmo, de salão, sabe? Modelado, com a raiz mais... com um volumezinho, uma raiz mais solta, um cabelo mais solto, né? Um efeito de escova e não de chapinha. E pra usar a chapinha, gente, também, pra não danificar, se você gosta de usar chapinha, você pode usar, tá? Você pode usar chapinha. Às vezes as pessoas dizem, não vou usar chapinha porque vai esculambar meu cabelo, vai danificar. Se você usar de forma errada, sim, vai danificar. Trazendo todas as informações que eu disse, você não precisa de uma chapinha profissional pra fazer o seu cabelo. E outra coisa, você pode usar a chapinha sempre que lavar o seu cabelo, né? A cada 2 dias ou 3 dias, fazendo a dupla proteção com o creme e o óleo termoativado, né? Lavando bem esse cabelo, secando muito bem esse cabelo com o secador, né? Se você não tem um cabelo muito cacheado, é mais fácil alisar, só seca ali, né? Passando a mão, uma escova raquete para tirar ondulações ali, fazendo uma pré-escova, né? Digamos assim, para depois você vir fazer a chapinha só realmente polindo e não necessitando de passar várias vezes numa temperatura muito quente para poder alisar esse cabelo só com a chapinha. Que o problema do dano capilar com a chapinha, você usar a chapinha e danificar o cabelo, é você querer alisar somente com ela um cabelo que é cacheado e precisa de mais passadas de chapinha somente com ela, né? E às vezes passa no cabelo molhado, úmido, sujo, e aí você realmente vai ter danos capilares. Mas se você lava muito bem seu cabelo, protege muito bem seu cabelo, hidrata esse cabelo aí toda a vida que lava, né? Que tem que hidratar também. E você secar, né? E fazer uma pré-escova se você tem um cabelo mais cacheado, mais ondulado. Fazer uma pré-escova. Não precisa ser aquela escova, nossa, que é uma escova muito elaborada, mas pra tirar realmente aquelas ondulações, né? E vir com a chapinha realmente só polindo, né? Dando o movimento que você quer, não vai danificar o seu cabelo. O problema é você querer fazer em um cabelo super cacheado, né? Super ondulado ali, frisado, somente com a chapinha, tirar as ondulações e polir somente com a chapinha. Tem sempre que fazer uma pré-escova antes. Sempre que eu ia fazer chapinha nas minhas clientes, eu fazia sempre uma pré-escova antes, uma secagem, para depois eu vir com a chapinha. E aí não danifica o cabelo, tá? Passar também de forma que, por exemplo, se você tem uma chapinha que comporta somente uma mechinha fina, não vai pegar uma mecha muito grossa ou uma mecha muito larga e passar, porque ela vai ficar repuxando e vai quebrar. Agora, se você tem uma chapinha mais grossa, você pode pegar uma mecha mais grossa, né? Mais larga, digamos assim, e nem tanto grossa. Não precisa nem ser tão fina e nem tão grossa, tá? Porque grossa demais você não vai pegar a raiz direito e vai acabar repuxando, porque não pegou a raiz direito, você vai passar mais vezes e aí não vai passar uniforme e aí você vai passar mais vezes e vai danificar mais. Então, é bom olhar o diâmetro da sua chapinha e saber qual o diâmetro da mecha que você vai pegar. Se é mais largo, se é mais fina, se pode ser um pouquinho mais grossa ou não, tá? Pra não ficar repuxando o cabelo ali e quebrar esse cabelo, né? Isso é interessante, é importante. Então, esse produto, essa ferramenta veio com 2 escovas, tipo essa aqui. Essa daqui é a que eu tô usando mais, né? A segunda vez que eu tô usando. E que eu gosto porque ela é do tamanho, né, do meu cabelo, no diâmetro do meu cabelo, maior. E eu posso pegar um pouco mais de cabelo, não mechas muito fina. E modelo facilmente, né? Eu venho daqui de cima, certo? Polindo e quando chega na ponta, ela tem esse negocinho aqui, ó, que você pode segurar e que ela não esquenta. E aí você pode estar girando com mais praticidade, tá?
E aí você modela tanto pra fora quanto pra dentro, aqui na frente, né? Eu faço aqui pra criar um volume, aí solto assim, sabe? Eu gosto bastante, eu tô usando muito. E esse outro aqui, essa outra escova, é pra cabelos mais curtos, né? Ou que tem pouco cabelo também. Tipo um Chanel aí, né? E também pessoas que querem pegar tem um cabelo mais cacheado, mais crespo da raiz, né? Eu não preciso porque eu não tenho uma raiz ondulada demais, ela é mais lisa. Então eu consigo perfeitamente só com essa daqui, passando poucas vezes. E essa daqui é pra quem tem cabelos mais cacheado na raiz, porque ela, como o diâmetro dela é menor, então ela vai pegar mais, né, na raizinha aqui, sabe? Ou em cabelos que são poucos cabelos, né, ou curto, né, essa parte aqui de baixo do Chanel, é legal fazer com essa primeiro e depois você vai trocando, né, quando você achar necessidade tem que trocar para outro diâmetro da escova. E também eu acho que eu nunca tentei, mas se você quiser fazer um cachinho mais apertado, né, você consegue fazer uma onda mais apertada com ela, né, mais cacheado, e essa daqui você consegue mais modelar, sabe, criar uma onda maior, modelar mesmo as pontas, né, se o seu cabelo foi cortado em camada, gosto bastante. E aí ela vem com um outro negocinho de secar, esse aqui já é a parte do secador. Já essa parte do secador eu não gostei muito, porque eu já sabia quando eu comprei que ela não tinha uma potência tão grande para secar o meu cabelo, mas de fato o que eu queria era isso daqui, certo? Como eu já falei pra vocês. E eu tenho um secador que seca aqui, e eu fui tentar secar com ele, e não conseguiu, porque o jato dela não é tão forte, né? Não é tão quente assim pra poder secar meu cabelo rápido. Ele pode até secar, mas vai... Não. Como eu tenho muito cabelo, não vai secar tanto. Então, assim, ela tem um jato fraco pro meu cabelo, que é muito cabelo, e se eu quero secar ele, né, ele úmido, não vai dar certo. E mesmo que ele esteja mais seco, não vai dar certo, porque ele é pequeno também, ele é pequeno. Então, né, pega pouco diâmetro. Se você tiver um cabelinho pouco, né, mais fino, ele vai secar, ele dá conta. Certo? Mesmo que você demore mais do que um secador normal, mas ele vai secar. Mas no meu cabelo, que é muito, gente, para ultrapassar esse calorzinho que sai daqui, para ultrapassar aqui a parte de baixo e tudo, secar, e o diâmetro dele ser pequeno, vai demorar demais. Eu não tenho paciência, então, assim, quebra um galho com um cabelo mais fininho, né, que seja pouco, certo? Né, por conta do diâmetro dele, que é pequeno, ó. Olha só, é muito pequeno. Pra secar todo o meu cabelo é demais, não dá certo. E a potência dele pra secar também não é muito, né, pro tanto de cabelo que eu tenho. Então, eu não gostei de usar essa parte, tá? Ó, ela retira aqui, você tira aqui e você bota aqui. Então, eu não gostei dessa parte, mas funciona pra quem tem cabelo pouco ou fino ou curto aí, tá? Do lugar do meu, né, que o meu é mais cabelo. Mas tirando isso, eu amei usar isso aqui, né? Eu gostei demais. Se você quiser investir num negocinho mais baratinho, porque tá sem grana, como eu, e testar. E como eu conheci essa marca aqui, né? Não conhecer de usar, mas eu via profissionais também usando, né? E meninas aqui da internet também mostrando, resolvi testar, né? Mas já esperando que ele não ia ter uma potência tão grande, que era justamente isso que eu procurava, o que eu procurava era isso daqui, né? Então, vale muito a pena você comprar, tá? Isso daqui eu indico, se você tiver com pouca grana e quiser realmente o mesmo movimento que eu no cabelo, tá? Não quiser alisar, ele alisa, tá? Eu acho que ele alisa pela temperatura dele, ele é bem quentinho quando eu uso aqui essa escova, ó. Sai ar por aqui, por isso que eu digo que ela seca, porque sai ar. Quando sai ar, é porque ela seca também e ela modela. Mas eu não indico você secar o cabelo úmido com escova secadora, pelo que eu já disse, porque ela tem um contato direto. Seca antes com o secador e depois vem polindo, modelando com a escova modeladora, tá? Então, eu indico demais, tá? Ela aqui, se você quiser usar. E é isso, gente. Essa foi minha resenha de hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu pretendo fazer um vídeo mostrando como eu uso no meu cabelo, tá? E fazendo uma escova aí de salão na sua casa, porque ela é prática, né? Eu gostei demais, tô amando demais essa minha fase de cuidar do meu cabelo somente com ferramentas térmicas, né? Não mais com alisamento, né? E que você pode
né, fazer o uso de ferramentas térmicas sem danificar o seu cabelo, tá? E é isso. Um beijão pra vocês. Se inscreve aqui no canal, se vocês quiserem um vídeo realmente que eu vou mostrar, porque eu vou mostrar depois, fica por aqui pra não perder, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!